Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. De segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã. Estamos aqui já a caminho dos 16 anos, Jazzy. Oh, que bênção, hein? E vai ter com certeza bem mais do que 16 anos ainda, né? E Deus vai abençoando e vai salvando vidas, né? E libertando e fazendo milagres, né? Maravilha. E agradecemos demais a você, meu querido e minha querida. Agradeço de coração. Uma coisa que eu sempre aprendi é ser grato a Deus e às pessoas que colaboram. Obrigado a você que tem tido fé, mesmo nesse tempo de pandemia, ou pelo menos parte dela. Você tem conseguido semear o seu tijolinho da fé. Você tem mantido a sua fidelidade, tem conseguido pelo menos. Você sabe, né, Geazi, muitas pessoas ajudam, mas com esse tempo é mais dificultoso, né? Por exemplo, ontem eu fui resolver um negócio em um determinado banco e 2 filas, né? A fila para entrar no caixa eletrônico, fila para falar lá na agência, tudo limitado. Quer dizer, uma fila enorme, parece que todo mundo resolveu ir bem naquele horário. Então você vê que tudo é mais dificultoso, né? Mas ninguém deixou, o povo que começou com a gente no final de março, está firme nessa questão, não deixou de semear. Prova disso está a expansão do Ministério do Rádio, né? Com certeza, é a fidelidade do povo, né? E alguns até em função da pandemia, né? Apesar das dificuldades, ainda os que não estavam contribuindo passaram a contribuir, então, né? Exato, tem isso também. E com certeza Deus vai já está recompensando a cada um, né? Porque tudo que a pessoa contribui com a obra, com certeza é como se tu estivesse plantando uma semente. E o resultado vai vir com certeza, porque Deus é fiel, né? Amém, é verdade. Vamos então atender um pouco dos ouvintes aqui, gente. Vamos lá, então, vamos pela ordem aqui, conforme foi chegando, né? A nossa ouvinte, ela mandou em áudio aqui, é Lucimari de Curitiba. Então quem manda em áudio a gente tem que ouvir depois, mas a gente já agradece e a grande maioria geralmente é pedido de oração. Vamos orar e obrigado pela participação. Também com a gente aqui a nossa ouvinte Antônia, está na fé também com a gente. Um grande abraço a ela e a família aqui de Curitiba. Também um outro ouvinte, ela diz, glória a Deus, eu consegui achar vocês, né? Que bacana, é muito legal esse negócio. A nossa ouvinte aqui, Romilda, é uma outra Romilda aqui, deve ser Curitiba, código 41. Que bom, seja bem-vindo, Romilda de Curitiba. Também com a gente aqui, a Joana. A Joana está lá em Indianápolis, no Paraná, pertence ao Paraná, né? Mandou em áudio também, está registrado, minha querida. Também com a gente aqui o nosso ouvinte, acho que está aqui como Valdecir, mas mandou, enfim, uma participação aqui, agradecemos também. A nossa ouvinte diz, bom dia pastores, Deus abençoe vocês, o Ministério Agindo Deus, e favor oração por Luiz Henrique e Jaqueline. Deus abençoe por tudo, obrigado, vocês são bênçãos em nossas vidas. É a nossa ouvinte aqui confirmando as bênçãos. Também com a gente aqui, Luci também enviou também a sua mensagem de bom dia também. E mais gente chegando, a paz, pastores, eu tinha Opa, esse é um testemunho, olha só, eu tinha, diz ela, uma infecção no ouvido direito. O médico me falou que era hereditária e com o remédio sarava, mas quando eu parasse de tomar o remédio, a infecção voltava. E era isso mesmo que acontecia. Fiquei alguns anos com esta infecção e nem tomei mais remédios. Ouvindo o programa, coloquei uma canequinha de água perto do celular. Após a oração, coloquei um pouco daquela água no ouvido e a infecção sarou. Não sinto mais dor. Olha que impressionante, hein? É a nossa ouvinte Lila Medeiros, né? De Porangaba, no estado de São Paulo. Você vê, ela fez a parte médica, obedeceu direitinho ali, mas o médico disse, se parar com o remédio, isso aí você vai ficar até o fim, vamos assim dizer, né? Mas Jesus curou, né? Que beleza, né? Jesus é a autoridade máxima, né? Quando ele diz, não, agora você não vai mais precisar tomar remédio, com certeza não vai mais precisar nunca mais, porque a palavra dele é a palavra definitiva, né? E você que está enfermo nesse momento aí, né, com uma doença aí, tomando remédios muitas vezes, né? Talvez, né, já foi decidido que você vai ter que tomar remédio a vida toda, mas se o Senhor Jesus disser para você, não, hoje você não vai mais precisar tomar nenhum remédio, porque você está sendo curado agora, se você crê,
com certeza você vai receber a tua cura, porque o Senhor Jesus já está agindo e já está atuando nesse momento, né? O Doutor Jesus. Amém, assim seja. Também com a gente, bom dia, pastores, estou lavando roupas, ouvindo os amados aí. Mandei mensagem um pouco antes, pastor, porque eu ouço o rádio pelo celular. Deus os abençoe, vocês são bênção em minha vida. Diz aqui a ouvinte, a Cíndia está lá em Ponta Grossa, aqui no Paraná, Campos Gerais ali, e mandou a sua participação. Que bacana. Eu pessoal, uns lavando roupa, outros cuidando da casa, outros trabalhando em outras atividades, quer dizer, todo mundo na ativa aí, né? Mesmo aquelas pessoas que trabalham em casa e ganham para limpar a casa, e outros não ganham, porque é a dona da casa, né? Igual esses dias que eu estava em Joinville, né? Que eu estava ouvindo o programa e juntando os matinhos lá do terreno da minha casa lá, né? E fazendo uma limpeza geral. Então, o pessoal vão aproveitando os afazeres do dia a dia e ouvindo o programa Agindo Deus, Quem Impedirá. Isso é o bom do rádio, né? O rádio, através do rádio, a internet, você ouve. Você não precisa parar para ficar assistindo, né? Com certeza. É diferente da TV. A TV você tem que parar para ver, né? Se você quer ver a imagem ali, né? O rádio com a voz já tá bom, né? Vamos lá, tá com a gente aqui também, Paz, tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. O nosso ouvinte, o Christian lá de Santa Catarina, hoje está fazendo 21 anos. Ei, saudade dos 21, hein? Coisa boa. Ei, tempo bom, hein? 21 anos, parabéns, Christian, Deus te abençoe, viu? Você é um jovem abençoado, tive o prazer de conhecê-lo, né? Já tivemos lá em Santa Catarina, a cidade de Capinzal. Conhece Capinzal? Já ouvi falar. Então eu tive lá em Capinzal, já faz um tempinho atrás, faz bem tempinho já. Mas foi uma benção, essa família me recebeu lá, junto com o irmão que estava comigo. E o Christian hoje, então, 21 aninhos. Que Deus te abençoe, Christian, que continue aí firme na fé com Jesus, sendo uma bênção aí para os pais aí, né, para a família. Que Deus te ilumine e que Deus abençoe os teus projetos, né, os seus sonhos. O Christian tem sonhos, projetos, né? A gente acompanha essa família já há um tempo. De certa forma, a gente está assessorando eles espiritualmente, né? À distância. Já fazíamos isso antes e agora muito mais. Então, que Deus ilumine, que Deus te abençoe, que você receba um baita de um presente de Deus aí no seu aniversário. Parabéns. Com a gente aqui também a nossa ouvinte, pastores Edson e Eva, quero pedir oração para o meu filho. Vamos orar sim, ela menciona o problema aqui, a Dalva de Piraquara. Vamos orar sim pelo André, filho da Dalva. Também com a gente aqui da Lapa, no Paraná, ela está dizendo, bom dia, oração pela família, pastores. Nosso ouvinte Sibila, que mora na Lapa, no Paraná. Também com a gente aqui, Beranilza está na fé de Colombo, mandou em áudio aqui, está abençoada também, vamos orar também. Mais gente chegando, agora é a Rose de Tubarão, também Santa Catarina, está na fé e dá a paz para a gente aqui. Muito obrigado, Rose. Também com a gente de Pinhais está com a gente Ailton e a sua mãe, a Maria, sempre com a gente aí, dizendo, pastores, que vocês tenham um dia abençoado, pastor. Edson e Eva, glória a Deus, estou precisando de orações, pastor. Vamos orar, Ailton. Ailton de Pinhais, nosso ouvinte assíduo. Também com a gente, bom dia, pastores, obrigado pelas orações. É Antônia, mais uma Antônia aqui de Curitiba. Tem que começar a colocar o sobrenome, cara, que tem de Antônia que ouve a gente, é uma bênção. Que bênção, né? As Antônias são abençoadas também. Né? Todas que eu conheço, assim, são bênçãos, rapaz. Deus abençoe, pastor, obrigado pela mensagem. Vocês são bênção em nossas vidas. É a Carmen e Renato, esse casal querido lá de Matinhos, o povo de Matinhos. Aliás, eu agradeço a esse casal e a quem mais mora em Matinhos, né? Tem gente lá de Matinhos, do litoral também, ajudando o Agindo Deus. Né? A gente percebe pela sementinha que eles têm semeado e às vezes sai lá no extrato a cidade, né? Então que Deus abençoe Matinhos, seja lá quem for, que Deus prospere e multiplique essa semente aí. Com certeza. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para minha mãezinha que está ouvindo o programa hoje, né? Reservou um tempinho lá para ouvir. Ela sempre ouve, mas às vezes dá um imprevisto ou outro, mas hoje ela fez questão de ouvir, né? E eu quero mandar um abraço para ela. Mãe, eu te amo e que Deus abençoe cada vez mais, toda a felicidade do mundo e, né, todas as bênçãos de Deus. Como é que é o nome dela mesmo? É Irene. Irene, mãe Irene. Ô, Irene. Isso. Então, Irene, divulga aí para mais os vizinhos, parentes aí, para mais pessoas ouvirem a gente, tá bom? A Vera Lúcia está com a gente também. A Vera Lúcia dizendo, mandar essa mensagem. Ela está pedindo a mensagem, nós não pregamos ainda, né? Mas estamos na fé. Gente, é o seguinte, falando em pedir mensagem, é aquilo que eu sempre falei aqui. Quando o ouvinte que gosta aqui do nosso trabalho, e ele diz assim, pastor, o senhor pode mandar
se for possível, a pessoa é bem educada, sabe? De fato é mesmo, né? Ele fala, se for possível, se puder, o senhor mandar a mensagem de hoje, o áudio de hoje, ou a oração e tal, né? Então é aquilo que eu sempre digo, quando a gente tem disponível e a gente pode mandar, é um prazer, uma alegria, tá bom? Mas o que acontece? Nem sempre a gente tem disponível em áudio. Por isso, então, que a gente está divulgando tanto o canal no YouTube, né? Porque, no caso, o canal no YouTube, você não precisa se inscrever necessariamente, né? Para assistir. Para se inscrever, precisa se tornar membro do canal, aí você é avisado quando tem novas ministrações ali. Mas, então, ontem mesmo, um ouvinte pediu, pastor, tem a mensagem de ontem, foi muito interessante, quero mandar para o meu, não me lembro se é filho ou neto lá no Espírito Santo e tal. Aí eu não tinha, mas daí eu mandei o link do quê? Do nosso canal no YouTube, e hoje ela já agradece. Agradeceu porque eu enviei. Aí ela só envia. Aí quando você recebe algo nosso, se você quiser, é só você reenviar para outros. Agora é de 5 em 5, né? Pelo WhatsApp, né? Antigamente era melhor, né? Mandava um monte de gente, né? Agora de 5 em 5, né? Então você classifica aqueles que precisam de ouvir essa palavra. Então é uma estratégia, é uma ferramenta que a gente tem que usar. Então se está sendo bom para você, certamente poderá ser bom para todo mundo. E o legal do programa no YouTube é que, por exemplo, estou ouvindo uma mensagem, peraí, não entendi direito, quero voltar para entender melhor e tal. Aí dá para voltar, né, para recapitular aquilo que tu ouviu, né? Então tem esse recurso também, né? Exatamente. Inclusive acho que foi a Carmen que achei aqui lá do pessoal lá de Matinhos, ela que tinha pedido, né, a palavra de ontem, né? De ontem que eu falei lá sobre preguiça e ser diligente, né? Isso. Até eu ouvi um trechinho, ver como é que eu tô. E várias pessoas falam, nossa, que palavra forte, que coisa boa, tal. Então, se foi boa, replica ela para outros. Então, o canal do YouTube, né, tem lá uma setinha, compartilhe, né? Você clica naquela setinha, naquela seta, né? Aí já vai aí você lança pro teus amigos ali do WhatsApp, né? E daí reenvia e é uma beleza, tá certo? Se você tem dúvida, está aprendendo a mexer no celular, peça pro teu neto, pra tua neta, peça para um garoto aí de qualquer 10, 12 anos, ele dá um show de celular, né? Não é verdade? Com certeza, né? Tem alguns que são mestres na internet, né? Então... Tem neném que já sai com o celular na mão lá da maternidade, já é brincadeira. Vamos lá, pessoal, bom dia, bom dia. Que Deus continue prosperando suas vidas, pastor, em nome de Jesus. É a Ruth de Barueri, São Paulo. E ela mandou um texto pra gente aqui. Tá certo isso aqui? 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Deus é contigo. Aí ela acrescentou que Deus é contigo. Obrigado, Ruth. Um abraço para a Ruth e toda a família lá de Barueri, no estado de São Paulo. É o momento do ouvinte. O ouvinte recebe atendimento aqui nas quintas-feiras também. Bom dia, pastores. Oração pela saúde da família. Eliana do Amaral, Vila Nova, Araucária. Um abraço, povo de Araucária. O André está na fé também, e ele diz, bom dia, pastor, a paz. Ontem o pastor leu minha mensagem e senti que Deus falou comigo, pastor. Me sinto privilegiado por aprender mais de Deus. Grande abraço. Nossa, se Deus falou ontem, está falando de novo. Coisa linda, né? Que bacana. Um abraço para o André. O André é jovem também. Você sabe que a gente tem muitos seguidores jovens, né? É muito jovem, como você, assim. Eu sou um jovem, você é um jovem, né? E faço questão de ouvir, né? Quando não estou aqui no estúdio, faço questão de ouvir, né? Isso aí, a audiência é boa, né? Eu também sou jovem. Espírito jovem. Com certeza. É interessante que quando a pessoa tem o espírito jovem, que é no meu caso, né? Sim. Eu me sinto um jovem. E tem pessoas, às vezes, que são jovens, mas não têm o espírito jovem, né? É verdade. Então, a pessoa que tem o espírito jovem sempre vai estar se sentindo jovem. Exatamente. Bom dia, Agindo! É a Natália do Bom Retiro, fica aqui em Curitiba. Um abraço, pessoal do Bom Retiro, a Natália e toda a sua família. Já a palavra da fé, pessoal. A nossa querida ouvinte, a Marli Oliveira. Ô, Marli, que beleza. Bom dia, pastor. Tô aqui, pastor, todos ligadinhos no Agindo Deus, hein? Marli de Oliveira, abençoado. Um grande abraço, Marli. Um abraço para todo o povo João e família. Também com a gente aqui a nossa ouvinte, Graça e Paz, irmãos. Peço oração para meu marido, vamos orar sim, para a família, área espiritual, familiar, profissional. É a nossa ouvinte Nanda. Quem mais está chegando aqui? Momento do ouvinte. Bom dia. Ela disse apenas bom dia. O Henrique, mais um jovem aqui, o Henrique. Henrique, um abraço para o Henrique. Mas ele escreveu aqui, pastor. Ele diz, estou sempre na escuta do programa aqui no meu serviço. Grande abraço. É o Henrique, ele pede oração para o seu pai, e de São José, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né?
E vamos orar pelo pai do nosso ouvinte, né? Ele coloca pastor Gabriel, né? Vamos orar então. Que Deus abençoe. Um abraço, Henrique, a todos vocês aí que estão trabalhando e ouvindo a gente nesta manhã especial de quinta-feira. Bom dia, queridos pastores. Quero agradecer pelas orações, pela minha irmã, que ela fez os exames. E graças a Deus, pastor, não tem nenhum problema. Tá curada, tá abençoada. Que beleza, né? E isso é muito bom. É a nossa ouvinte Roseli que testemunha aqui. Pastores, Marilene do Sítio Cercado, agradecendo as orações e pelas bênçãos e graças alcançadas através do Agindo Deus. Que beleza. Mas, gente, pastores, aqui é a Rejane do Rio Bonito, do Iguaçu. Estou sempre ouvindo vocês. O programa é um culto na minha casa aqui. E sinto Deus falar comigo quando estou angustiado e sou restaurada em muitas áreas da vida. Esse programa é uma bênção. Olha que bacana. Isso é muito bom. É bacana esse testemunho, né? É maravilhoso, né? Inclusive, quantas vezes que eu fiquei até mais tarde trabalhando e no dia seguinte eu estava com aquele sono, aquela canseira, mas eu levantava assim, não, eu vou levantar, vou tomar um café e vou ligar no rádio para ouvir o programa. Já passava aquela canseira, aquele sono. Que beleza. Então, tipo, a palavra de Deus, ela restaura, ela faz a pessoa renovar as forças, né? E tira toda a angústia, toda a tristeza mesmo, né? Amém. Gente querida, é o seguinte, hein? Agora, se vocês sabem, desde o dia 1º de setembro agora, nós estamos com 13 minutinhos de fé, de segunda a sexta-feira, pontualmente às 18h15, 6h15, eu gosto de falar de noite, que está iniciando a noite, uma tardezinha à noite, né? Às 6h15, aqui mesmo nesse canal que você está assistindo a gente, né? Mas nós estamos na Marumbi FM 88.5, mas só na parte da noite, das 6h15 às 6h21, 13 minutinhos, rapaz. Aqui, é uma maravilha. E ontem estava uma audiência tão grande, só que depois eu mandei um áudio para o pessoal. Pessoal, à noite a gente não lê participação, porque é muito curtinho, então a gente prioriza a palavra e a oração da fé. Então, se você quer dormir bem, escute a gente também, às 6h15 da tarde. Até rimou, né? Rimou agora, boa, né? E graças a Deus e ao apoio do povo, é o seu apoio que está proporcionando esse acréscimo aqui em outras emissoras de rádio, tá certo? No caso, a Marumbi FM, aqui do Grupo Sistemiense de Comunicação, né? Por isso que a gente pode falar aqui tranquilo. Bom dia, pastores, a paz, peço oração por porta de emprego, pastor. O Adriano, vamos orar para o Adriano. É Florisvaldo, o pessoal querido, Florisvaldo e Maria. A Maria, essa Maria aqui, o Florisvaldo, quando a gente fazia o evento no hotel, a gente fazia o evento, de repente ela chegava com um baita bolo lá para todo mundo. Aí nós já orava pelo bolo, cortava, enfatiava, já trazia tudo pronto praticamente, entregava para o povo. O povo saía comendo bolo, bolo abençoado pela Maria, lá de Campo Largo, né? O povo abençoado. Com o corpo alimentado e com a alma alimentada também, né? Você não chegou a comer o bolo lá? Eu acho que você não pegou essa época, né? Quando você chegou, estava parando já, né? Já tinha comido tudo bolo. Vamos lá para a Argentina, oração por minha família, pastor. Cada dia aprendo muito com ustedes. Tô aprendendo aqui. Ela aprende com a gente. É a Laura. Aliás, tem a Laura, a família toda dela ouve a gente. Tem lá o Bernardo, a Elza. Tem uma comunidade maravilhosa na Argentina, rapaz. Tanto em Buenos Aires e outras cidades também. É muito bacana. Quanta gente sendo abençoada. Hoje ela mandou a bandeira aqui do Brasil do Brasil e Argentina. É isso aí, somos irmãos aí. Né? É isso aí. Vamos lá também, vamos para Oratórios, Minas Gerais. Bom dia, meus irmãos, estou ouvindo vocês, hein? A Valéria, um abraço, Valéria. Também com a gente aqui do Barreirinha. Pastor, como é maravilhoso ouvir vocês. Preciso de oração, pastor. Vamos orar pela coluna da ouvinte. Nossa querida Zoraide, seja curada hoje, agora, em nome de Jesus, minha querida. Também com a gente, bom dia, peço oração para a família, pastor, é a Maria de Campo Magro, opa, em nome de Jesus sejam abençoados. A Sandrinha está na fé também, ela diz, bom dia, pastores, quero agradecer porque Deus abriu uma porta de emprego para minha nora, Deus continue te abençoando, que bênção, né, Sandrinha, é bom, né? É bom toda a família trabalhando, a renda chegando para casa, isso é muito bom, claro, digno é o trabalhador do seu salário, diz a Bíblia, né? Com certeza. E a família toda trabalhando, às vezes, né, um ou outro membro da família não está trabalhando, mas está estudando ou está ajudando de alguma forma, né? Isso é muito bom, porque daí a pessoa, né, toda a família, né, permanece animada ali, né? E
atuante todos os dias, né? Então, com certeza. Bom dia, pastor Edson. Aqui os irmãos Isabel e Silvio de Três Corações, Minas Gerais, marcando presença, pastor. Estamos junto aqui. Ela pede oração para o amigo Toninho. O Toninho, vamos orar pro Toninho. O Toninho precisa ser curado hoje. Vamos orar pro Toninho. Não conheço o Toninho, mas a Isabel e o Silvio conhecem o Toninho. Amigo deles lá. Amigo bom pede oração pros amigos, né? Com certeza. É isso a que é palavra amigo, de Deus né? diz orar uns pelos outros, né? Então, esse é o amigo de verdade, é o amigo de coração, né? Amigo do peito, que dizem, né? E Jesus fala o seguinte: você deve orar por todos, inclusive pelos seus inimigos, né? Amai os que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Então é para orar para os amigos, e se tiver inimigo, deve orar também. Com certeza. Inimigo no sentido mal entendido com alguém, né? Porque o nosso inimigo mesmo, verdadeiro, é o diabo, né? Satanás, as forças do mal. Mas nós vencemos ele em nome de Jesus, né? Porque quando vem a presença de Deus, né, na vida da pessoa, essa inimizade, ela desaparece, né? Então, o inimigo nosso mesmo é Satanás mesmo, né? Então... Mas a vitória é nossa, pessoal, em nome de Jesus. Maria de Matupá, no Mato Grosso. Ela diz o seguinte: pastor, vou pedir para ela enviar um tijolinho. Opa, quem? A Kênia, exatamente. Ela diz: pastores, graças a Deus, hein? Minha filha Kênia está trabalhando para a glória de Deus. É verdade, eu lembro. Ela pediu oração esse dia para a filha, né? E agora a filha já está trabalhando, né? E aí a mãe já está dizendo que vai pedir para a filha mandar um tijolinho. É isso aí, minha querida, fazer discípulo de todas as famílias, de todas as nações. Né? Com certeza. É interessante que esse tijolinho, ela também é uma semente, né? Então... tu plantando o tijolinho ali, ela vai se multiplicar, né? Deus vai multiplicar as bênçãos e também a obra de Deus vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo. Ok. Nosso ouvinte, Dorvalina, Sandro, pessoal querido do norte do Paraná, está pedindo oração para Dorvalina. Vamos orar sim em nome de Jesus e vou dar uma receita bíblica. Quem está ansioso, ansiosa, 1 Pedro 5, 7 diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, uma das definições de ansiedade é você sofrer antecipadamente, ou seja, você trazer problemas do futuro para o presente. Então, os problemas que nem existirão. Então, não vale a pena ficar ansioso ou ansiosa. Confie em Deus. Confie em Deus, porque o que a gente mais percebe é que tem gente que está ansiosa ou ansioso, não por causa da vida dele, ele está preocupado com o filho, com a filha, com a nora, com alguém da família. Claro, a gente é humano, tem sensibilidade. Claro que não é fácil conforme a situação que a família esteja passando. Mas eu vou dizer uma coisa, não vai resolver nada você alimentar a ansiedade. Só vai piorar. Aí você fica doente também. Então é melhor você cuidar da sua vida espiritual, da sua saúde física, dos seus pensamentos. E é o que eu quero já iniciar falando aqui antes da oração da fé. Vou começar com um texto aqui bem diferente, provavelmente para alguns, mas Efésios capítulo 4, do 11 ao 14, diz o seguinte: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Efésios 4, 11 ao 14, que eu li agora, é muito importante sobre uma autoridade espiritual, ter autoridade espiritual. Quando você entrega-se completamente ao Senhor Jesus Cristo, quando você se torna uma nova criatura, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se você se entregou a Cristo, se você realmente confessou para Jesus seus pecados e disse: Jesus, perdoa as minhas falhas, pecados, me recebe aí, com certeza ele perdoou os seus pecados, ele transformou a sua vida e ele entrou em você porque você pediu. E você se tornou templo
do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa se entrega a Cristo, ela começa a ter uma certa, vamos assim dizer, autoridade espiritual. Não estou falando, como aqui no texto que eu li, aqui fala de autoridades ministeriais. Eu não quero me abordar a isso, mas eu estou querendo ensinar os ouvintes a entender que quando nós temos Jesus, em nome de Jesus, ele diz, olha, no meu nome vocês vão orar e pessoas serão curadas. No meu nome vocês vão orar e pessoas perturbadas serão libertas. Então ele está nos dando o quê? Autoridade para usar o nome dele. O nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o poder está nas mãos de Jesus. Então ele nos deu o quê? Uma procuração. Por exemplo, se eu chego para o Gease e digo, Gease, eu vou dar uma procuração para você vender um certo imóvel ou resolver uma coisa no banco por mim. Então eu te dou uma procuração. Então você vai usar o meu nome porque eu te dei essa procuração. Então Deus ele fez o quê? Em nome de Jesus, você tem essa procuração para executar, transmitir a minha palavra com autoridade, com poder. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, ali quando os apóstolos estavam ali no poder do nome de Jesus, do Espírito Santo de Deus, agindo ali e fazendo a obra, as pessoas eram muito abençoadas. Por quê? Porque eles aprenderam com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles fizeram vários seminários agindo Deus, quem impedirá, com o próprio Deus, Jesus na terra, né? E a Bíblia diz aqui em Atos, então, quando a igreja estava ali naquele fervor espiritual, olha o que diz aqui o capítulo 4, por exemplo, como exemplo aqui, Atos 4, 31 diz assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa palavrinha ousadia é forte, hein? Com ousadia, sem medo, né? Mas falavam de Jesus. A prova disso que Pedro, em uma das mensagens, 3.000 almas se converteram. Depois, numa outra ocasião, mais 5.000. Quer dizer, quando o Espírito Santo age, ninguém impede. Glória a Deus, é verdade. E nós cristãos temos que ter mais ousadia, realmente, de usar a autoridade da palavra de Deus para repreender todo o mal, né? E anunciar a palavra de Deus, né? E libertar os cativos, né? Curar os enfermos. Porque Jesus deu essa autoridade para nós, né? Jesus deu, e não é no nosso nome que a gente está falando isso, é no nome de Jesus. E o nome de Jesus tem todo o poder. Exatamente. E diante dessa palavra, queridos, é muito importante aquilo que você ouve, eu sempre falo isso aqui, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, os seus sentimentos. Então, e a nossa mente é maravilhosa, porque o apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, o Gease vai ler para a gente, por favor, é 1 Coríntios 2,16, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então, amigo, amiga, nós temos que entender que o nosso pensamento está alinhado com os pensamentos de Deus. Ou seja, a pessoa que ainda não tem a mente de Cristo, ele não entende as coisas espirituais. Ele pode entender o lado intelectual da coisa, mas o lado espiritual ele não entende. O que diz aí? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que forte. Então, agora, se eu só dizer, eu tenho a mente de Cristo, por isso que eu tenho que me alimentar da palavra. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou me alimentar do quê? De Cristo. Com certeza. Alimentar da palavra de Cristo, do Senhor Jesus. Então, nós temos que compreender também, isso é bom, porque existe muita gente nos ouvindo, e alguns não entendem, talvez, essa linguagem. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado essa graça, essa sabedoria, para compartilhar a palavra de Deus. E de vez em quando eu recebo pessoas que dizem assim, pastor, olha, eu escuto algumas pessoas pregando, eu não entendo muito bem, mas quando eu ouço vocês, eu entendo com mais facilidade. Né? Mas por quê? Porque Deus nos deu essa graça, Deus nos deu esse estilo de trabalho. Então, claro que a gente estudou, se esforçou, tudo, mas é o Espírito Santo nos usando. Por isso que eu gosto, por exemplo, eu gosto de me ouvir após. Quantas ministrações aqui do rádio eu ouço novamente? Tá? Às vezes a minha esposa, ela também ouve, mas às vezes ela fala, nossa, você está ouvindo o que você acabou de pregar? Eu falei, não, eu quero ouvir o que eu falei. Por quê? Porque também eu acabo me alimentando e um dia eu ouvi uma palavra e eu disse, nossa, mas eu falei isso.
Nem eu acreditei que eu tinha falado aquilo. Por quê? Mas foi o Espírito Santo, não era mérito humano. É o próprio Deus nos usando. Olha, é tão gostoso falar disso, porque quando você está nessa atmosfera espiritual, essa atmosfera de fé, essa atmosfera de sensibilidade, de entender o agir de Deus, nada sobe na tua cabeça, porque nós dependemos de Deus. Com certeza, é coisa linda o agir de Deus, né? Muitas vezes a gente não consegue explicar usando as próprias palavras, mas quando o Espírito Santo age, aí a mente se abre, né? E as pessoas, às vezes, que têm a dificuldade, acabam entendendo, né, o que a palavra de Deus está ensinando. Aliás, Jesus, ele diz, né, que o Espírito Santo faria a gente lembrar daquilo que a gente recebeu. Quando ele falou isso, ele estava instruindo os seus discípulos. Ele falou, fica tranquilo, o Espírito Santo vai vir e ele vai dar sabedoria a vocês, ele vai fazer vocês lembrarem do que eu ensinei. Hoje nós temos a Bíblia, se você esquecer alguma coisa, você lê de novo, né? Não é assim? Nessa época ele falou, não tinha todas essas coisas que tem na modernidade. Então nós temos que entender, mas é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é Deus falando, Deus agindo ali através da sua palavra. Agora, eu separei aqui, 2 Coríntios 10, verso 5, diz o seguinte: estamos destruindo especulações e toda coisa elevada, levantada contra o conhecimento de Deus. E estamos levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É muito interessante isso aqui. Por quê? Porque, queridos, para a pessoa substituir suas crenças ímpias, aquelas crenças que desagradam a Deus, nós precisamos entender que elas não estão alinhadas com a intenção de Deus para as nossas vidas. Ou seja, explicando melhor, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, na área espiritual de Deus, ele está com a mente poluída. Ele está com a mente com pensamentos que vão contra os princípios da palavra de Deus. Mas aquele que se entrega a Cristo, ele começa a se alinhar ao projeto de Deus. Como eu tenho dito várias vezes aqui, não é Deus que tem que alinhar a nós, é nós que temos que se alinhar a Deus. E esse caminho é Jesus. E o Espírito Santo convence. Então, é muito importante você entender o seguinte, que é impossível, conforme a gente leu aqui em Coríntios, nós temos o que? A mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, você tem que cuidar. Sabe o que vem na minha mente agora? Já que nós estamos falando da mente, uma ferramenta. Se você tem ali uma ferramenta de trabalho, você tem que cuidar dela, não é verdade? Voltando à antiguidade, na época dos meus avós, eles tinham um sítio, eu cresci por um período no sítio, então eu vi o meu avô, eu lembro dessa cena, o meu avô, eles pegavam lima, que é de limar, faca, facão, foice, ferramentas da época, enxada, né? E o meu avô pegava a enxada dele, rapaz, a foice, que para cortar arroz na época era tudo manual, nossa, ele deixava brilhando, terminava o dia, ele limpava as ferramentas, passava a lima, deixava prontinha para no outro dia ele levantar cedo, tomar o seu cafezinho, fazer as suas orações lá, que ele já era cristão, e ir para a roça com os filhos para trabalhar. Na época de café, soja, milho, arroz, né? Eu lembro de tudo isso. Então, você veja bem, ele cuidava das ferramentas, né? O meu avô descascava com o facão dele a laranja pra gente. Era uma coisa impressionante, eu lembro dessas cenas, mas ele cuidava das suas ferramentas. Assim é também as nossas ferramentas espirituais. Eu tenho que cuidar da minha mente. Então eu tenho que policiar o que eu ouço. O que eu estou ouvindo. Eu tenho que me policiar. Sabia disso? Eu tenho que me filtrar. Então muitas pessoas, ela é fruto daquilo que ela ouve, ela é fruto talvez de uma cultura familiar. Eu nasci assim, vou morrer assim, parece uma música, né, de um tempo passado aí. Então, não, Jesus veio para mudar. Paulo diz o quê? Que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu vou dizer mais, muitas pessoas quando a gente fala de Jesus, eles ficam pensando de instituição religiosa, sabe? Eu prego Jesus, eu não prego instituição religiosa. Sabe? Isso aqui pode confrontar quem é muito religioso, quem é muito fanático, né? Mas nós não queremos fanatismo, nós queremos... Deus não quer fanático, porque os fanáticos, eles têm certas religiões que o cara estoura uma bomba nele e destrói, a gente sabe disso no mundo afora, aí tem, não? Então Jesus não, Jesus é Deus, Jesus é amor,
é paz, Jesus é alegria. Né? Jesus então, é vida. Jesus é a nossa vida, ele é a vida, né? Quer dizer, ele nos dá a vida. E ele diz que dá vida com abundância. a abundância, gente. Olha que nível. Então, a gente está aqui para isso, para alertar que muitos cristãos não estão vivendo de fato uma vida de um cristão verdadeiro. Infelizmente, eles são bitolados, né? Vivem aquela rotina religiosa, eles parece que seguem aquilo assim por uma obrigação, não tem assim aquele prazer em servir a Jesus. E parece que o pastor está fiscalizando. Né? É triste, isso é triste, é verdade. Eu tenho pena desses cristãos porque eles são... Uma vez eu fui fazer uma campanha numa certa igreja e foi uma bênção. Aí vieram algumas pessoas conversar comigo e uma querida irmã, muito querida, não lembro agora os detalhes, mas ela disse, pastor, olha, por favor, se o meu pastor souber que eu estou aqui, meu Deus, fiquei com pena daquela coitada. Tristeza. Que dureza deve ser você ser escravo de um líder religioso, né? E Jesus veio para que a pessoa seja livre, né? Não escrava. Não estou ensinando a pessoa a ser rebelde de forma alguma, isso é contra os princípios da palavra. Mas chegar a esse nível, né? Quer dizer assim, meu Deus, se ele souber, como se fosse, quer dizer, Deus não está vendo? Olha que interessante, você vê como as pessoas que têm esse certo medo, eles acabam esquecendo que Deus está vendo e Deus sabe da nossa sinceridade. Sim, não é? Com certeza. Olha como realmente essas coisas enganam as pessoas. Então a mente está cauterizada, aquele medo. Quem sabe agora com essa mudança mundial, quem sabe esses medinhos estão sendo tirados talvez, né? Sem dúvida. Porque hoje as pessoas, como a gente está no rádio aqui só na Marumbi há quase 16 anos, quando eu comecei, tinha gente que achava que eu estava fazendo aventura, mas eles não sabiam que era um projeto que Deus colocou na minha mão. Então tem gente que não entende o projeto do outro, quer dizer, tem gente que não entende nem o projeto deles, quanto mais dos outros. Né? Quer dizer, então isso que eu falo, gente, é só para alertar o seguinte, alimente-se da palavra de Deus, Jesus ama você. Fale com o Espírito Santo. Se você está tendo uma dificuldade em alguma área da sua vida, se você se sente, eu sou um pecador, você é um pecador, eu também sou, só que sou um pecador arrependido, eu me arrependi e todo dia estou pedindo perdão, porque o certo é você todo dia estar pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, porque a gente é humano. Né? Renovando as forças. Renovando as forças, exatamente. Mas a mente é tudo, e o diabo, Satanás, ele quer o quê? Jogar uma flecha maligna na nossa mente, dizer, você é um pecador, para você não tem mais jeito, e ninguém gosta de você, ninguém te ama. Então o inimigo, ele sabe que o ser humano tem essa sensibilidade e ele fica flertando. Por isso, se a tua mente está com a palavra de Deus, se você conhece a verdade, por que a Bíblia, nós aprendemos o quê? Que a Bíblia, ela é a espada. E a espada aqui é para você atacar o inimigo e para se defender. Com certeza. Então, se você ficar só na defesa, você tem que atacar o inimigo. Mas para você atacar, você tem que estar afinado com a palavra. É que nem o senhor comentou sobre as ferramentas, né? Que o avô do senhor lá estava sempre lapidando e afiando todos os dias, limpando e tal, né? Se ele deixasse um dia ou outro de limpar a ferramenta, cuidar, né? Com o tempo ela ia acabar perdendo aquele fio ali, não ia mais ter aquele desempenho todo, né? Então, muita gente às vezes poderia dizer, não, para quê? Todos os dias ficar afiando e limpando, mas se ele deixa hoje, amanhã ele afia, no outro dia já não afia, né? Igual a vivência com Cristo, né? Se a pessoa deixa de seguir o que a palavra de Deus ensina, com o tempo vai perdendo aquela comunhão com Deus, aquele entendimento da palavra também, né? Então, querido e querida, faça uma avaliação. Como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está o teu relacionamento com a sua família? As pessoas que moram com você. Como que está o seu relacionamento com o próximo? Existem vários próximos. Então, tudo isso é importante avaliar. Né? Porque se eu amo a Deus, eu vou amar o meu semelhante. Podemos pensar diferente, podemos ter gostos diferentes, isso é normal, porém, o amor de Cristo que está em mim me constrange, eu vou amar o outro, eu vou amar o amor de Deus, né? Então isso é maravilhoso, esse amor não é comprando com algo material, não, é o amor sacrificial, o amor de Deus que está em nossos corações, isso é possível somente se tiver o amor de Deus. E concluindo para a gente orar, queridos, é interessante que a nossa mente constantemente ela é atacada. Então você precisa entender, se entregue a Cristo. Você tem Jesus no coração? Você se considera um filho de Deus, uma filha de Deus? Então, fique firme com Ele. Porque Jesus, sabia, né, Jesus, a qualquer momento, Ele virá buscar o seu povo, né?
O povo de Deus, os cristãos na face da terra, os que estão firmados em Jesus, né? Até no momento desse programa pode acontecer. Exatamente. Né? A qualquer momento. Exatamente. Então nós estamos aqui. Se for no horário do Agindo Deus aqui, os microfones vão ficar tudo para cá, né? Nós vamos desaparecer. Então, nós acreditamos, a qualquer momento Jesus virá buscar o seu povo, que nós falamos o arrebatamento. O tema não é esse, mas eu estou abordando, que eu sempre falei isso. Até nós temos uma vinheta que fala: Jesus Cristo salva, batiza, cura e voltará. É uma doutrina bíblica, né? Por quê? Porque um dia ele vai voltar. Então vocês estão observando o que anda acontecendo. Então, um alerta para você que vive só no teu mundinho de uma caixa de fósforo, né? Achando que só você tem problema, né? E fica só pensando no teu mundinho aí e você esquece. Jesus ama você, sabe? Jesus tem um plano maravilhoso. Ele ama tanto a gente que o céu já está pronto, Ana, nos aguardando lá. Ana, nós acreditamos que é a nossa Canaã celestial. Então, nós cremos nisso. Isso vai acontecer. As profecias estão se cumprindo. Vamos assim dizer, está se fechando um ciclo. E Jesus está às portas. E esse mês de setembro, você sabe que o nosso calendário é gregoriano, né? Nós estamos em 2020. Mas o calendário de Deus, né? Tem um calendário lá que ele já está em 5.700 e qualquer coisa. Ou seja, e a virada é justamente agora nesse mês de setembro. Entendeu? Então Deus vai por esse calendário, o calendário de Deus, vamos assim dizer, né? Então nós temos que entender que para Deus, minha gente, diz a Bíblia, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. A pergunta é: você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você está firmado em Jesus? Você está firmado numa religião? Você está firmado numa instituição religiosa? Você está firmado em pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode? Tá? São coisas desse tipo. Então, veja como é que está a tua vida. Porque o salvo, eu creio sim diante da Bíblia. Eu estou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Isso é fé, certeza, convicção. Eu estou salvo. Se eu morrer daqui a pouquinho, eu vou para o céu. Tem aquela paz interior. Você é promovido. Quem vai ficar triste é quem fica aqui sem eu. Mas o assunto não é esse, mas só para entender. Então, quem tem Jesus e tem certeza da salvação, ele não tem medo nem da morte. Não que ele queira morrer. Eu também não quero agora. Estou fazendo a obra de Deus, né? Agora, se a hora que Deus achar que o meu tempo acabou também, tchau, fui. Né? Mas é com Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Mas enquanto estamos aqui, vamos fazer a coisa certa para Deus, porque a Bíblia diz que um dia todos nós receberemos uma recompensa por aquilo que a gente está fazendo. Tem as recompensas da terra e tem as eternas. Com certeza, né? E muitas almas, muitas vidas serão apresentadas diante dele no dia do arrebatamento, né? Lá nas mansões celestiais, né? Vai ser coisa linda, né? E vai acontecer, pessoal. Então, fique firme com Jesus e juntos com Jesus somos mais fortes. Momento da oração. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esta palavra de fé, te agradecemos pela vida, pela saúde e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Querido Deus, abençoe cada vida que entendeu a palavra e que hoje, nesse momento, está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Ela quer que o Senhor venha guiar os seus passos, sua vida. Abençoa, perdoa os seus pecados. Escreva o nome desta pessoa, Pai, no livro da vida. E a partir de hoje, ele começa uma nova caminhada, uma vida nova, Senhor. Abençoa aqueles também que estão se reconciliando contigo hoje, aqueles que estão se voltando para o Senhor Jesus. Abençoa cada pedido de oração, cada família, onde estamos chegando com esta palavra de fé. Chegue até essa pessoa a bênção da salvação, da cura divina, da libertação, e te apresentamos, ó Pai, todos os pedidos que têm chegado até nós. Que a tua misericórdia seja sobre este povo e sobre essas famílias. Vidas curadas, vidas libertas, vidas transformadas pelo teu poder. Pai, abençoa aqueles que têm abençoado nosso ministério, orando pela gente e também contribuindo voluntariamente com a sua oferta, com a sua manutenção, com o seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera, multiplica e que ainda hoje uma provisão sobrenatural venha sobre os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua presença, Senhor, na nossa vida agora e pelo agir maravilhoso e tremendo que o Senhor está fazendo neste momento, Senhor.
Tira, Senhor, toda a angústia dessa pessoa, toda tristeza, toda ansiedade agora, Senhor. Vai libertando, vai curando, vai restaurando, vai renovando, Pai. Em nome de Jesus, salva, Senhor, essa pessoa que está se entregando a Ti como único e suficiente Salvador, Pai. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja transformado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado. Graças a Deus, gente querida, tenha uma ótima quinta-feira, logo mais às 6h15. Água da tarde, início de noite, estarei aqui pela FM Marumbi 88.5. Nosso ouvinte está dizendo que está ouvindo a gente pela Marumbi também, o Luiz Carlos. Um abraço, Luiz Carlos, obrigado pela participação. Fique com Deus, obrigado, Gease. Muito obrigado pela oportunidade e é um prazer poder estar aqui nessa programação participando, né? Até amanhã, queridos, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe. Sem fim.